Depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para esta live do Centro Espírita Seara de Jesus, nesta tarde de quinta-feira, onde estudamos a nossa doutrina espírita através de um livro da coleção de Emmanuel, Fonte Viva, e o livro dos Espíritos na sequência. Então, a leitura, antes de entrarmos na leitura, eu convido a todos os meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento para levarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e rogar a sua presença através dos seus emissários divinos. Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa casa, e toda a espiritualidade amiga que sempre nos assiste e nos ampara, suprindo sempre as nossas carências e deficiência e nos dando as condições de estudarmos e a coragem e a sabedoria para colocarmos em prática na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixai-nos cairmos em tentações. Livra-nos e liberta de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória. Com esta prece, meus queridos irmãos e irmãs, damos por abertas a atividade doutrinária no Centro Espírita Seara de Jesus na tarde de hoje. Do livro Fonte Viva, a página 173, capítulo 173, que o título é
ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E Emmanuel comenta assim: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pela verdade provisória de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoa a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade e estendem-lhe em lições, advogando-lhe a causa, proclamando-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora e aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Se existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida, é crescer em serviço e burilamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, nesta passagem, nos leva a uma profunda viagem sobre o amparo na tarde de hoje de Emmanuel, trazendo para nós, para a nossa compreensão, o significado de nós observarmos a verdade pelos ângulos divinos, pelos ângulos da espiritualidade superior. A palavra do Mestre é clara e segura. Quando Jesus dirigiu aos judeus e às pessoas que lhe seguiam naquela época, dizendo: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A necessidade que nós temos de enquadrar o ângulo da nossa visão da verdade aos princípios dos ensinamentos de Deus trazido a nós por Jesus. Este é o fundamental da interpretação de Emmanuel para nós. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não é traduzir como mera informação, mas assimilação e prática do conhecimento desses ensinamentos, que nos favorece a combater as nossas imperfeições, que nos levará à reforma íntima do nosso ser. Meus irmãos, a mensagem é tão profunda que quando nós darmos por conta, vamos ver que quando nós deixamos nos iludir
pela opinião dos outros, a nossa verdade torna-se sem sentido. Não seremos libertados pelo aspecto da verdade ou pela verdade provisória, de que sejamos detentor no ciclo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Porque o que nos liberta é a prática dos ensinamentos de Deus. Não é a verdade das paixões que o mundo nos oferece. E a verdade alicerçada na razão. E a razão está onde? Nos ensinamentos de Jesus. Na prática desses ensinamentos na nossa vida, procurando dar o melhor de nós na compreensão com os nossos irmãos equivocados. Como é importante para nós conhecermos a verdade no ângulo Cristo de Jesus. Deixando sempre as paixões materiais, deixando sempre a opinião das pessoas materialistas, que muitas vezes tentam nos desviar do caminho que nos conduz à nossa reforma íntima. E diz assim, Emmanuel, muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passa de prisioneiros do ponto de vista. A verdade sobre o aspecto materialista nos leva à trincheira, isto é, nos armar contra os nossos irmãos. Em vez de nós trabalharmos o nosso íntimo na aceitação, na concórdia, na misericórdia, na compreensão, na tolerância, nós nos arpoamos, nós ficamos contrariando-nos. E isso causa transtorno na nossa vida, dificulta para nós esta marcha incessante do crescimento espiritual, da elevação da essência do nosso ser. Todas estas verdades, as quais os homens deixam ser tocados, são verdades humanas que a maior parte das pessoas segue. Mas a verdade verdadeira é a verdade divina, imutáveis, dentro do ângulo das leis divinas do Pai, que não muda. A verdade humana, ela muda com a progressão das pessoas, com o progresso moral da humanidade. A verdade divina, não. Ela é imutável. Ela vale para sempre, em todos os mundos, em todos os lugares, em todos os planetas, de acordo com a elevação moral de cada um de nós. Muitos aceitam a verdade, estendendo-lhe a lição, advogando-lhe a causa, proclamando os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Ora, meus irmãos e irmãs, é necessário que nos compreenda que a verdade tem que estar enquadrada nas leis divinas do Pai. Passando pelas provas que Deus nos concedeu para abolimento do nosso ser, como dizemos assim, aceitação, sem blasfemar, sem nos revoltar, procurando examinar o nosso íntimo e ver por que razão estamos passando por uma dificuldade tão grande como esta que se apresenta para nós, olhando pela visão
materialista, o mundo está num caos. Os homens da ciência, os cientistas, os homens ditos como sábios, ficaram arrasados, ficaram de joelho, como nós, leigos, ficamos de joelho diante dessa epidemia, desse vírus que está aí. A previdência divina nos colocando no nosso devido lugar. Quando a criatura quer superar o seu Criador, põe-se um freio. Não é para nos castigar, é para dizer para nós que nós deveremos nos colocar no nosso lugar e compreender as leis e os ensinamentos de Deus. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos orienta, na pergunta 115, quando ele indagou os espíritos superiores, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos superiores responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, porém dotados de virtudes que está latente no seu ser, e de acordo com o seu livre-arbítrio, vai desenvolvendo, vai usufruindo dessas virtudes para beneficiar-se a si próprio e aqueles nossos irmãos que caminham conosco em nossa volta. Eu quero dizer aos meus irmãos e irmãs que essa pergunta de Kardec faz-nos compreender que o próprio Cristo foi criado simples como nós fomos criados como espírito. E passou por todos os graus evolutivos que nós estamos passando. Só que anos-luz na nossa frente. É preciso que nós compreendamos isso. Jesus esteve no nosso meio, mas ele é o ser mais puro que pisou na terra. Pela sua humildade, pelo amor que ele tem por cada um de nós, criaturas de Deus, ele veio até nós. Fez-se pessoa humana, para nos mostrar que a pessoa humana está sujeita a provas e expiações, para lapidarmos o nosso ser. Uma joia somente é conservada quando nós boliramos ela, polimos constantemente para manter a qualidade e o aspecto de joia. Assim somos nós, criaturas de Deus. Desde o início, lá do homem da pedra, quando o nosso Criador nos criou com um espírito simples. E cada evolução, cada encarnação, nós vamos adquirindo cada vez um brilho mais, como a joia na mão do ourive. É esta perfeição que nos oferece a verdade que nós buscamos e conhecemos. Kardec, na pergunta 115, fez uma subpergunta, e é bom que nós lembre para nós compreender melhor esta mensagem. Perguntou Kardec: segundo o que acabais de dizer, falando ele para o Espírito de verdade, os espíritos, na sua origem, seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco o conhecimento que carecem para percorrer as diferentes fases da vida? E eles respondem, o Espírito de verdade responde: sim, a comparação é boa, mas lembre-se que a criança rebelde se conserva na ignorância e na imperfeição por muito mais tempo. A criança dócil, que obedece os seus pais, os seus professores, ele aprende com muito mais facilidade. E aí, meus irmãos e irmãs, nós compreendemos que quanto mais nos esforçar, nos esmerar para nos bulirar nosso íntimo, complementando a nossa reforma íntima, procurando compreender o estado em que nós nos encontramos, as dificuldades, as provações,
consequência das nossas próprias faltas, da nossa própria desatenção com os ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, é que, consequentemente, nos levou na posição em que nós estamos. E prossegue o texto de Emmanuel nos dizendo: outros só suportam as suas dificuldades, as suas provas, lamentando, blasfemando. Não procuram examinar-se e ver onde é que eu errei, o que eu posso fazer de melhor para melhorar a minha situação como criatura, dar melhor, corresponder melhor aos anseios divinos de Jesus como nosso mestre e de Deus, nosso Criador. Mas não. Aí ficamos lamentando e blasfemando. E aí Emmanuel vem dizer para nós: conhecer a verdade divina é penetrá-la, é compreender as obrigações que nos compete realizar. Lembre, meus irmãos e irmãs, a transformação deste planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, quem tem que fazer somos nós, criaturas de Deus. Através dos ensinamentos trazidos de Deus para nós por Jesus. Nós vamos ter que arregaçar as nossas mangas, lançar as nossas mãos nas obras edificantes e buscar a luz da verdade. E aí ele diz: discernir essa verdade é renovar o próprio entendimento, é converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Veja como nós precisamos examinar o nosso íntimo e ver onde é que nós erramos. Precisamos dar a mão à palmatória e procurar nos conhecer mais. Sabermos que somos criaturas sujeitas ao erro e equívoco, como todos os nossos irmãos em nossa volta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, no item 18, bem ou mal sofrer, quando Cristo disse bem-aventurados os que sofrem, ele não diz bem-aventurados todos os que sofrem na Terra, porque todos os que estão inseridos aqui nesse planeta sofrem. Mas ele disse bem-aventurados aqueles que sabem sofrer, aqueles que buscam refletir por que estão sofrendo, quais foram as consequências dos nossos atos que hoje vivenciamos, foi o que nós vivemos em vidas pretéritas da nossa vida. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que nos procurar, nos acelerar o nosso passo para compreender e nos conhecer melhor. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da nossa vida, a importância de vivermos esta vida do corpo físico, respeitando este corpo que veste o meu espírito, que me dá condições de falar com vocês, vocês me veem. Este corpo é perecível, meus irmãos. Ele vai se acabar. Só que o meu espírito, ele precisa emigrar, ele precisa seguir a sua jornada evolutiva, buscando esses conhecimentos e praticando cada vez mais. Desculpa. Para encerrar. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida, é crescer no serviço de melhoramento constante do nosso ser. A vida do corpo físico, meus irmãos, ela termina com o corpo, no túmulo, na sepultura. Agora, o nosso espírito, ele é eterno. Ele prossegue a sua jornada. Por isso, esse buliramento constante. Observar desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória buscando da realidade, fala muito e age menos.
Nós temos que agir mais, falar menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Chico Xavier dizia sempre: temos que agradecer todos os dias as nossas provas e sofrimentos. São elas que nos fazem crescer, mudar de lugar. Quando passamos por uma dificuldade, sempre saímos melhores criaturas. Procuramos observar isso. É uma realidade. E ele diz: agradeça a Deus e abençoe os seus inimigos, porque são alavancas que lhe impulsionam no progresso moral do seu ser. Meus queridos irmãos e irmãs, é preciso refletirmos, é preciso nos cada vez mais esforçar para alcançar essa verdade, compreender e aplicar na nossa vida. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Dando continuidade, então, ao estudo da tarde de hoje, a segunda parte é sobre o Livro dos Espíritos. E nós estamos na questão 133, onde Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Resposta dos espíritos: todos são criados simples e ignorantes. Nosso irmão acabou de falar isso ali, né? E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente, sem mérito. E aí tem um item A dessa questão, que Kardec faz também a pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. O que os espíritos estão nos dizendo com isso, meus irmãos? De que, diante do nosso esforço, do nosso empenho em sermos melhores, nós vamos aliviando os nossos sofrimentos. E tribulações, na vida corporal, há tribulações. Este é um mundo de provas e expiações. Não tem como ser diferente. É diante das provas e tribulações da vida que nós evoluímos. Então, não quer dizer que o espírito só tomou o caminho do bem, nunca fez o mal, e aí como? Aí precisa voltar aqui para passar por tribulações? Sim, porque é passando pelas tribulações que nós evoluímos. Agora, não necessariamente podemos sofrer passando pelas tribulações. Nosso irmão falava ainda há pouco do Chico Xavier. Chico Xavier sofreu muito na sua vida, mas ele não se dizia infeliz, ele se dizia feliz. Quer dizer, viver feliz com as tribulações da vida, com o sofrimento, é uma maneira nobre de evoluir. É isso que os espíritos querem nos dizer, que essa evolução tem um preço, que é fazermos o nosso esforço e não nos prendermos a vícios, né? Porque o vício é que gera dor, porque nós nos deixamos levar pelas vibrações inferiores. Então, vamos tomar o caminho do bem, mas temos que voltar aqui muitas vezes, sim, porque essa é a maneira de chegarmos um dia à perfeição, como Jesus disse, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Um dia chegaremos à perfeição, passando pelas tribulações da vida. Agora, o item seguinte é a alma. E Kardec pergunta: que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. E aí tem o item A também. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta dos espíritos: espírito. A alma era um espírito, como nós falamos ali no início. E o nosso irmão falou, todos fomos criados espírito, simples e ignorante. E aí estamos colocados nesta vida, num corpo físico, para promovermos a nossa evolução. E aí tem o item B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Vejam que ele diz temporariamente. Então, nós somos espírito. E para viver nesse mundo físico, precisamos de um corpo material. E para que estamos aqui? Para viver nessa dinâmica que é a vida humana, né? E promovermos a nossa evolução moral, espiritual, intelectual também precisamos desenvolver a intelectualidade, a inteligência, que é para adquirir o conhecimento, e em conhecendo a lei, o mecanismo da lei, vivenciá-la, colocar em prática na nossa vida, e mesmo diante das tribulações, como ele diz ali no início, sim, temos tribulações, teremos na vida corporal, sim, mas é para daí, com o conhecimento, sabermos nos colocar. Como vamos viver essa tribulação? Da melhor maneira, promovendo a nossa evolução. Na questão 135, Kardec pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: há o laço que liga a alma ao corpo. E aí, de novo, tem o item A. De que natureza é esse laço? Kardec perguntou. E a resposta é semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. E aí ele dá uma explicação bem didática. Ele diz, primeiro, o corpo, ou ser material, é análogo a dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, além de bem didático, ele ainda dá um exemplo bem prático. Uma fruta, né? Então, num fruto há o germe, há o perisperma e a casca. Isso é fazendo uma analogia com o nosso corpo físico. Há no homem o corpo físico, material, há a alma, que é o espírito que liga o corpo ao
espírito, que é a semimaterial, e esse princípio intermediário, que é o perispírito. É o laço que une o espírito ao corpo. E na questão 136, ele pergunta: a alma independe do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais do que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Quer dizer, o corpo é o envoltório do espírito. E aí, de novo, tem o item A. Pode o corpo existir sem a alma? Vejam a resposta dos espíritos. Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, ele está dizendo, perguntou se o corpo pode existir sem a alma. Ele pode existir, mas não pode permanecer. Ele existe, está ali, tem um corpo, mas se ele adoeceu, a alma saiu, se afastou, saiu deste corpo, ele só vai ficar, enquanto tiver algum fluido, ainda vai ficar ali inteiro, mas a tendência aí é ele se desintegrar, porque aí não tem um espírito que dê vida a este corpo. Também tem o item B, que seria do nosso corpo se não tivesse alma. Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Foi o que nós falamos, se a alma sai desse corpo, o espírito sai desse corpo, ali só vai ficar uma massa que só vai, talvez, ficar um determinado tempo enquanto tiver algum fluido vital. Vital, que a vida é comparada ao animal, né? A vida do corpo. Mas sem o espírito, o corpo não sobrevive. Então, nós podemos dizer que nós não somos ser humano que tem um espírito, não, nós somos espíritos e temos um corpo para habitar esse planeta, para viver uma existência. Fica mais bem definido, né? Na questão 137, Kardec pergunta: um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Lá no Livro dos Médiuns tem essa explicação da bicorporeidade, da transfiguração, mas aí é um outro fenômeno, não é a encarnação do espírito. Um espírito só pode habitar um corpo. Na questão 138, Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Tem muitas coisas que nós não compreendemos ainda. E os espíritos nos dizem isso, que não nos é dado compreender tudo ainda. Na condição de espíritos imperfeitos que somos, não nos é dado compreender tudo. Então, os que acham que a alma é o princípio da vida material, não, a alma é o ser encarnado, que é o espírito. E na questão 139, Kardec pergunta: alguns espíritos
e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Aí os espíritos respondem: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? E nós sabemos, né, que tem muitas palavras que definem algumas coisas. Na língua portuguesa, pelo menos, é assim. Então, tem coisas que nós podemos, né, fazemos confusão aqui no nosso viver por causa disso. E aí Kardec dá uma explicação interessante aqui. Ele diz: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Pode-se dizer. Mas ele continua: estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa é uma teoria. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, de instinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, como nós falamos, né? Que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, vê que ele diz que os espíritos deram as definições mais ou menos de acordo com aquele entendimento que eles tinham, cada um, quando partiu, que já são espíritos evoluídos, mas que ainda não tinham todas as respostas, tudo muito bem definido, para nos clarear muito mais que isso. Vamos nos contentar com isso, entendendo que nós somos seres espirituais, que ao encarnar, é um espírito que encarna esse nosso corpo físico, e em estando encarnados, podemos dizer que temos uma alma, somos uma alma, andando por este mundo de Deus, mundo físico, né, material. Mas tudo fica mais claro quando compreendermos que somos espíritos imperfeitos, estamos nesse planeta de provas e expiações, passando pelas tribulações, para promover a evolução do ser humano que somos nós. E o nosso horário se faz, então nós vamos agora proceder à nossa irradiação, nosso passe, vamos fazer o passe de forma coletiva e a magnetização da água, cada irmão, aonde estiver, pode pedir por si, vamos pedir também pelos nossos irmãos de caminhada, pelos nossos irmãos que estão doentes, passando por essa prova do momento no nosso mundo, e por todos aqueles que sofrem de várias situações
Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de todos nós, criaturas que estamos atravessando por essas tribulações neste mundo terreno. E a cada um, que Deus derrame as suas bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, de bom ânimo, de esperança, de confiança, cada um em si mesmo, em Deus e na vida, para que assim, fortalecidos com essa bênção divina, possamos continuar a caminhada com passos firmes nesse mundo terreno, vencendo cada dia o seu peso, também com muita gratidão no coração, por tudo que temos, por tudo que recebemos todos os dias. Também queremos pedir a Deus que permita aos espíritos encarregados da tarefa da magnetização da água, que tragam do laboratório divino o bálsamo e colocado na nossa água, venha transformá-la no remédio bom, que possa curar ou pelo menos aliviar todos os males físicos, morais, espirituais de todo aquele irmão que delas fizer uso. Nós sabemos que cada um receberá conforme a sua necessidade e o seu merecimento, mas também agradeçamos a Deus que, na sua infinita misericórdia, Ele sempre proporciona a nós todas as bênçãos necessárias. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. E assim nós vamos mais uma vez buscar a prece agora para encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam sempre em todas as tarefas, nós agradecemos e encerramos a reunião da tarde de hoje no Centro Espírita Seara de Jesus. Que a paz do Divino Mestre permaneça no coração de todos. Muita paz, uma boa semana a todos. Que assim seja.